Olá pessoal, sou o Coronel Menezes e está no ar mais um episódio do Conexão Menezes. Este é um espaço de diálogo sobre o que realmente faz a diferença para o nosso Estado, sempre com gente que conhece os grandes desafios e oportunidades do Amazonas. Aqui nós tratamos de política, segurança, economia e empreendedorismo, mas sempre com franqueza, clareza e um olhar voltado para o futuro. Hoje, a nossa conexão é com o presidente da Associação Comercial do Amazonas, o meu querido amigo Bruno Loureiro. Empresário de sucesso, Bruno construiu sua trajetória no setor de tecnologia e comércio, expandindo seus negócios e participando de feiras nacionais e internacionais e ajudando a fortalecer a inovação em Manaus. Bruno, primeiramente, muito obrigado por você ter aceito esse nosso convite, de estarmos aqui no Conexão Menezes e conversarmos sobre a ACA. Menezes, a satisfação é nossa de estar aqui com você e, lógico, é sempre é sempre bom estar aqui. Bruno, é o seguinte, quando as pessoas chegam até nós aqui para conversarmos com o público, né? E o nosso programa ele vai ao ar tanto na capital quanto no interior, as pessoas sempre querem saber quem é o nosso convidado. Claro. Então, em vez de eu falar, eu gostaria que você se apresentasse para o nosso público, né? Quem é o Bruno e como é que, de uma maneira, claro, resumida, e como é que o Bruno chegou até a presidência da ACA. Eu sou Bruno Loureiro Pinheiro, né? Neto de português, minha avó era índia, e aí entra também a parte do meu pai, que era cearense, e aí tem essa mistura nossa de imigrantes, né? Do Amazonas, buscando aí por novas oportunidades e melhoria de vida. E eu me tornei empreendedor aos 24 anos, dentro da área de tecnologia, sou lojista do centro há 24 anos, 22 anos, mais ou menos. E, lógico, em março de 2020, 2 semanas antes da pandemia, fui convidado pelo vice-presidente Maurino a participar da Associação Comercial. Ele já tinha feito convites um ano antes, eu não fui, e em março eu resolvi ir. Participei de 2 reuniões presenciais e veio a pandemia que mudou o mundo, sabe que mudou. E aí, lógico, naturalmente, os mais jovens tiveram uma facilidade maior, os empreendedores, porque a tecnologia a gente pegou a parte como eu vou falar, de fazer datilografia, sim, mas também conseguimos pegar essa tecnologia, ter aquela conexão de escada, de acessar, sim, a internet. E com isso, a gente teve uma facilidade maior. Cheguei na associação comercial, menos de um ano depois virei primeiro secretário. Logo no ano seguinte, que na associação comercial, a cada 2 anos tem uma eleição, me tornei segundo vice-presidente e aí fui preparado para hoje estar aqui na presidência da entidade. Então, dia 18 agora de junho, a entidade fez 154 anos. Eu estou como 58º presidente da Associação Comercial do Amazonas, uma entidade que é a 8ª entidade de classe mais antiga do Brasil, a mais antiga do estado do Amazonas. Ela é órgão técnico consultivo do governo federal, estadual, municipal, utilidade pública. Ela é o berço de tudo que praticamente conhece das instituições patronais, sindicatos, associação, a própria junta comercial. E, lógico, a gente ainda vive de um projeto que nasceu dentro da associação comercial, né, que você sabe, que chama-se Zona Franca de Manaus. Então, essa é a história que eu estou até aqui. Pessoal, vocês estão vendo que a gente aqui hoje está debatendo a parte do comércio, centro, mas uma coisa que o Bruno falou, para presidir essas instituições, né, no caso a ACA, é preciso ter uma vida, preciso ter uma história dentro dessa área do comércio, né, e claro, envolvendo o centro da cidade de Manaus. E como ele muito bem falou, a ACA ela é o berço de praticamente todas essas instituições e através da ACA ou por meio dela nasceu a Zona Franca de Manaus. E eu gostaria, Bruno, que você fizesse uma colocação. As pessoas sempre me perguntam qual é a diferença, assim, bem resumido, da ACA, do CDL e da FEComércio, dentre outros, porque nós sabemos que tem outras instituições ligadas ao Distrito Industrial, né? Seja a FEAM,
né, seja outras instituições, mas a parte de comércio ela é basicamente dividida ACA, CDL e a FEComércio. Qual é o espaço que a ACA tem e a integração entre elas? Eu sei que os objetivos são os mesmos. Correto, Menezes. Nós temos 3 instituições, tá? A FEComércio nasceu também dentro da associação comercial, assim como a FIEAM, como a FAE, tá? Isso está em ato, está em registro, isso é público. O CDL recebeu apoio institucional, acho que durante um ano, logo da sua... Quando nasceu o CDL, ela passou um ano dentro da ACA, mas você já ouviu aquela história, que todo filho bem criado, ele voa, e é natural. Sim. Só para você ter uma ideia, hoje... acho que na gestão passada, nasceu a Amazonáutica dentro da associação comercial. Já é um ramo, parte náutica, no segmento náutico. Sim. Nós estamos dando apoio institucional ao CODESE, tá? Que reúne dentro da ACA também. Muito bom. Ok? E também a FACEA, que é a Federação das Associações Comerciais do Estado do Amazonas, que reúne dentro da nossa entidade. Por que você fala que a ACA é o berço? Isso está em estatuto nosso, isso é estatutário, o que nos rege, apoiar as nossas entidades co-irmãs. Então, a ACA faz esse papel. O que diferencia as instituições? Todas trabalham, às vezes, em pautas conjuntas ou separadas, até porque o segmento do comércio ele é muito amplo, ele é muito dinâmico, e eu vou falar muito pela associação. Primeiro, nós somos uma entidade sem fins lucrativos. Ela é legítima representante da sociedade civil. Então, por que eu estou falando? Porque ela é uma associação. Sim. Entendeu? Ela é uma associação. A nossa entidade, ela se mantém através das contribuições voluntárias dos seus associados, que, lógico, nós temos pequenos, médios e grandes associados de todos os segmentos, comércio, indústria... Quantos associados hoje tem na ACA, de um modo geral? De modo geral, pouco mais de 200. 200 associados. Porém, eu tenho grandes industriais, eu tenho os maiores varejistas do estado do Amazonas. Então, eles não estão localizados só no centro, eles estão também no distrito. Ela está no distrito e a gente tem um apoio também às associações comerciais dos municípios. Acho que você acompanhou aquela questão de Apuí, que aconteceu há 2 meses. Tava lá. Você estava lá. A presidente, dona Raimunda, me pediu ajuda, que ela está num grupo nosso, que é um grupo de associados, e eu falei, eu vou ser o seu porta-voz aqui em tentar lhe ajudar. Conseguimos algumas pautas em rádio, em televisão, para ela expor a sua demanda. Falamos com o senador Plínio Valério, que na mesma hora falou, olha, já estou entrando no Ministério Público com essa demanda e nós posicionamos para ela. Então, o papel da associação é defender os interesses dos seus associados. Muito bom. Né? Esse é um dos papéis principais. Assim como o CDL, assim como o FEComércio. E nós temos pauta que os 3 assinam junto. São juntos. E, às vezes, um vem para dentro da pauta do outro, a entidade, sem nenhum problema. E reforça a solução do problema. E reforça porque você sabe, o pleito, às vezes, ele é o mesmo. E, lógico, graças a Deus que nós temos 3 instituições que representam muito bem os seus associados. Você imagina se só tivesse uma. Eu acho dependente daquilo. Dependente daquela, talvez não teria braços da gente participar aí da reforma tributária e ganhar. Saímos com todos os pleitos e as vantagens comparativas que nós saímos. Eu acho que são pontos importantes, porque a união faz a força, né, Menezes? Vamos falar da reforma tributária posteriormente, mas agora, aproveitando que você falou no senador Plínio Valério e de algumas pautas que vocês têm, quais são hoje, assim, de uma maneira bem geral, os maiores desafios que você está lidando ou gerenciando à frente da ACA, hoje? Olha, eu vim como 58º presidente, eu sou o presidente mais jovem da instituição, você sabe que a Associação Comercial, ela tem no seu quadro de associados empresários com uma idade mais experiente. Sim. E, lógico, eu fui aclamado presidente e é natural a gente fazer uma transição. Nós fizemos uma transição tecnológica, de pessoas, demissões, contratações, processos de reforma, tecnologia, inteligência artificial,
aplicativos em nuvens, nós demos uma dinâmica mais rápida e mais ágil, acho que você está acompanhando isso, os pleitos, sim. A partir do momento que a gente recebe o pleito do nosso associado, a gente já procura o nosso jurídico, nós trouxemos uma diretoria jurídica que é a primeira vez em 154 anos que não tinha, nós colocamos um diretor jurídico na entidade. Um avanço já. Que é um avanço, porque eu tenho diretores de vários segmentos, mas não tinha o jurídico. Nós mudamos o estatuto, fizemos uma Assembleia Geral, isso foi aprovado, porque ela é uma associação, né? Como eu falo, eu estou presidente. E aí, lógico, o primeiro ano, eu digo que é natural, é arrumar a casa e trazer ela ao momento que nós estamos vivendo hoje, entendeu? Lógico que, tratando de uma associação, a nossa receita, ela não é compulsória, ela é associativa. E aí, lógico, você tem dificuldade de orçamento, como todas as instituições, independente do tamanho, é normal, mas nós conseguimos fazer essa transição. Isso fiz no primeiro ano, graças a Deus. E aí, lógico, a gente trouxe a entidade para o que a gente está acompanhando aqui hoje, entendeu? Essa modernidade, essa velocidade. E aí, lógico, aí eu tenho também, em paralelo, eu tenho as demandas dos nossos associados, que aí eu tenho questão de reforma tributária, que nós participamos ativamente. E aproveitando já que você falou isso 2 vezes, como é que foi esse gerenciamento, esse trabalho em conjunto para que os pleitos fossem atendidos? A associação, a ACA, teve seus pleitos atendidos nessa discussão da reforma tributária? Quando eu entrei, eu já entrei em campanha, eu entrei em 18 de junho, então nós convidamos os pré-candidatos já para ouvi-los e colocar os seus pleitos na entidade. Quando terminou a campanha, entramos em reforma tributária. Dr. Pedro Câmara, que na época não era a nossa assessoria jurídica, estava com um diretor pleno, ele conduziu e já estava nos atualizando. Automaticamente, quando chegou o momento, reuniões da CCJ, nós encaminhamos nossos relatórios, o doutor Pedro Câmara participou, foi o primeiro ouvinte da comissão, colocamos as nossas preocupações, isso com todos os senadores, tá, com todos, e conseguimos colocar os pontos e reforçar aquelas questões que você sabe que o comércio tinha ficado de fora naquele primeiro momento, que a gente sabe que era uma reforma para desburocratizar a questão da indústria, mas tivemos... Afeta o comércio. Aqui ia afetar o comércio, mas os pleitos foram ouvidos. E isso foi importante. Tivemos uma participação ativa na reforma tributária. De 0 a 100%, vocês foram atendidos em quantos? Olha, eu vou dizer que 99,9%, né? Eu acho que praticamente, inclusive, a Mitscuri, que teve na questão do PIS e CONFINS, a Associação Comercial entrou com a Mitscuri, foi aceito como amiga da Justiça, porque a prerrogativa da estrutura associação nos cabe essa prerrogativa. Participamos agora, esse ano, acho que foi mês atrasado, se eu não me engano, em Brasília. Doutor Pedro Câmara esteve em Brasília representando e também levamos um dos principais tributaristas do Brasil, que é o professor Heleno Torres, da USP, se fez presente também em nosso Mitscuri. Então, o papel da associação um deles é esse. E, lógico, a minha missão também foi trazer essa modernidade e celeridade que a gente vive no mundo de hoje, que ele é muito rápido e dinâmico. É verdade. Como você está observando, né, o sucesso ele não se alcança sozinho. E a ACA, dentro desse aspecto da reforma tributária, que tomou bastante tempo ano passado, né, graças a Deus a gente conseguiu resolver grande parte do pleito, atendendo os anseios dos seus associados. E é por isso que o Bruno está aqui. E Bruno, deixa eu te fazer outra pergunta interessante que o pessoal sempre quer saber, porque a ACA está ali no centro, o comércio, o varejista. E você já falou aí no senador Plínio Valério, falou do seu relacionamento também com os outros senadores e com certeza tem deputados. Como é que estar à frente de uma associação? Eu quero que você explique isso para o público, né? Nós sabemos que no Estado nós temos pautas que são estratégicas dentro de cada instituição, essa aqui é a realidade, mas nada se avança ou se faz sem o poder político.
E a minha pergunta para você é exatamente essa. Como é que, são duas perguntas, como é que tem sido esse relacionamento com os políticos para a solução dos problemas e como é que está sendo a gerência mais voltada às atividades e os desafios que você tem no centro de Manaus? Menezes, nós acabamos de chegar de uma viagem de Brasília agora, passamos terça e quarta-feira, tá? Visitamos uma visita institucional aos 3 senadores, Eduardo Braga, Omar Aziz, Plínio Valério. Participamos dos 31 anos da Eletro também, que foi na Câmara dos Deputados, conversando com os 4 ou 5 deputados federais, né? E lógico, o papel da associação é levar o pleito e os interesses dos seus associados e que são naturalmente empresários. Mas esse pleito, ele é sempre no coletivo, claro, porque isso vai facilitar e vai melhorar o ambiente de negócio. Quanto melhor o ambiente de negócio, melhor é para todo mundo. É mais emprego, é mais renda, automaticamente eu tenho mais impostos. Então, o papel da entidade é sempre no coletivo. Todo e qualquer pleito, antes da gente colocar ele para frente, a gente conversa com 2 ou 3 empresários que são do mesmo segmento, e graças à associação, ela tem essa pluralidade, entendeu? Isso é muito bom. Isso é muito bom porque cada empresário, ele é especialista na sua área. Eu sou especialista na sua área, mas eu não sou especialista na sua. E como é que a gente vai chegar nesse entendimento? Conversando, dialogando. Esse pleito, o pleito é válido? É válido. Agora vamos conversar com o nosso jurídico. Ver de que forma, dentro da lei, esse pleito pode ser encaminhado. Não é pela questão da justiça, mas pela questão da parte legal. Para saber se aquilo está dentro de um respaldo ou existe algum conflito com alguma lei. Conversamos com os nossos presidentes do Conselho Superior, que são presidentes que já participaram da entidade, que participam como conselheiros. E aí, nesse entendimento, a gente procura as autoridades, ou tentando trazê-las à entidade, ou procurando individualmente para apresentar o pleito. Claro. E aí, lógico, a gente sempre leva um empresário que tem aquela demanda. Entendi. Porque ele é autoridade nesse segmento. Então você tem, assim, de uma maneira geral, um livre acesso a todos os nossos parlamentares congressistas, né, os deputados e senadores, né? E como é que é esse relacionamento com relação aos nossos deputados estaduais? Olha, ele é tranquilo. Eu também, digo, né, que ele é tranquilo, ele é sempre bem aceito, entendeu? Agora, lógico, você sabe que existe uma diferença da iniciativa privada e da iniciativa pública. Você sabe disso. Sim. Então, a velocidade que, às vezes, o empresário quer não é a mesma velocidade política. Perfeito. Entendeu? Porque tem um momento político, tem a conjuntura política, tem a questão de, às vezes, os interesses não são para aquele momento, mas a entidade não deixa de trabalhar. Claro. Por exemplo, eu vou falar de centro agora. Isso, vamos entrar no centro de Manaus. CDL, junto com a ACA, está nesse pleito indo para 3 anos, diretamente trabalhando. Então você observa aqui que o centro ele tem uma complexidade muito grande. Em toda eleição municipal ou mesmo eleição a nível estadual, a gente coloca o centro de Manaus, porque Manaus é uma cidade-estado. Correto. E você está vendo que o presidente está falando que essa situação de melhoria do centro, que eu quero depois que ele vai abordar a parte do comércio, já abordou a reforma tributária, eu quero perguntar para ele também a parte da segurança, mas ele está colocando aqui que para que a gente dê um delineamento, uma orientação segura e o centro passe a ter melhores condições, já é um trabalho em conjunto de mais de 3 anos, né? Por favor. Diretamente. Junto à Prefeitura, à Câmara de Vereadores, aos órgãos de apoio. Eu acho que eu e o Ralf participamos, acho que de no mínimo umas 40 reuniões. Nos últimos 3 anos. Nos últimos 3 anos, então, mais ou menos. A criança, no bom sentido, né, tem pai. Tudo isso que você está aí, cidadão, vendo... eu passei semana passada, ontem eu estive no centro, estou recebendo um casal de amigos de fora, eu andei aquele centro todinho, viu, Bruno? Eu estou vendo as modificações. Então, isso é fruto de um trabalho conjunto de presidente de associações, claro, envolvendo outros segmentos. Nós estamos ouvindo aqui o Bruno para que ele possa colocar a parte dele, representando a ACA e trazendo benefícios, claro, para toda a cidade como um todo.
Mas é isso mesmo, Menezes. Conversamos com vereadores, com deputados, com prefeito, com vice-prefeito, com governadores. Então, não tem lado, não tem direita, esquerda, centro. Olha, é institucional. o papel da associação comercial, ele é o diálogo. Com esquerda, com direita, com centro, com oposição, com situação. Isso é café pequeno. Isso. Por quê? Porque nós não somos uma instituição política. Perfeito. Nós recebemos as autoridades, dialogamos e conversamos. Estava conversando, nós recebemos o deputado Sinésio Campos. Sim. E quando ele chegou na ACA, ele lembrei do meu amigo e saudoso presidente dessa instituição, José Azevedo. Grande. Olha o que ele falou, Bruno, a minha primeira reunião, pai do Tonico, a minha primeira reunião no porto de Xangai foi aqui dentro da associação comercial com o presidente, seu José Azevedo. A minha primeira reunião, isso tem 20 anos, e o porto de Xangai é realidade agora. Sim. É realidade agora. Então, o nosso papel é conversar, dialogar, trazer que o associado, o diretor, tenha voz dentro da instituição. Porque a entidade, ela dá voz aos seus associados. Porque quem é que entende do problema da rua, da Barão de São Domingo, mais do que o meu associado que está lá? Claro. É ele. É ele. Ele sente na pele. É ele que sente na pele. Então, esse é o papel da nossa entidade. E, lógico, ao longo desses 3 anos, tivemos aí um excelente pleito atendido pelo nosso vice-prefeito, Renato Junho, que está com muita gente trabalhando, deve levar secretarias lá para dentro, porque o centro ele esvaziou no período da Zona Franca, você sabe isso, os moradores foram para o Vieira Alves. Depois, nós tivemos as instituições estaduais, federais e municipais na década de 90, que foram embora do centro. Aí eu tenho uma abertura do governo Collor, as exportações, e a gente tem um declínio natural do centro, porque aquele turismo de compra que chegava na sexta-feira, comprava no sábado, no domingo fazia o passeio e na segunda ia embora, não existe mais. E aí é natural você ter esse esvaziamento. O centro tem que ser reabitado, ele tem que ter a população que mora, ele tem que ter o retorno dos órgãos estaduais, federais e municipais, que esse pleito é defendido pelas 3 instituições, tá? Independente das 2 estarem diretamente, é um pleito da FEComércio também, porque o centro, ele tem aquela população flutuante que compra, mas de noite vai embora. E aí eu tenho esvaziamento. Aí eu tenho imóveis que estão abandonados. Mas, Bruno, como assim abandonado? Ele não tem... Não, eles têm dono, eles têm proprietário, porém não está servindo a sua utilização. E isso atrapalha um pouco. E isso atrapalha o resto, porque aí eu tenho uma rua que tem movimento e eu tenho um imóvel também que está fechado. E lógico, o nosso centro ele é tombado no grau 0. Leonardo Malché para baixo, e aí o empresário faz conta. Do centro que você está vendo e que nós sabemos desse desafio que tem, mas na sua percepção atual, com tudo que está acontecendo lá, como você muito bem colocou, a gente quer humanizar o centro de Manaus, né? A gente sabe que a segurança já melhorou um pouco, né? Então, está se fazendo algumas obras. Então, de todo esse estudo e essas contribuições que você tem feito, junto com os outros presidentes das associações nos últimos 3 anos, você está sentindo, por exemplo, agora nós tivemos a abertura da faixa liberada no domingo no centro. Então, você tem esperança que o nosso centro vai voltar a ser pujante? Olha, eu digo que o empresário, ele é sempre positivo, porque o nosso país, ele nunca deixou de ter crises. É verdade. Ele nunca deixou, e o empresário continua empreendendo. A gente consegue enxergar a solução, Menezes, aonde não tem, porque a visão do empresário, ela é uma visão, ela é sempre para frente. Ela enxerga um produto, fala aquilo ali vai dar certo, aquilo não vai dar. Não vai dar. Outro ponto que é positivo do empresário, ele erra rápido, corrige rápido e busca o caminho, porque ele não tem essa margem. Sim. A gente tem esse entendimento que o centro vai melhorar. A gente tem um lado positivo, que a gente espera que o governo de São Paulo está fazendo uma movimentação muito grande também em São Paulo, e a gente sabe que São Paulo fazendo aquilo vai ser case para o Brasil todo. Porque o que acontece em São Paulo, que é a capital da América Latina, acaba se refletindo para todo o país. Então, o governador Tarcísio
está fazendo esse trabalho lá. E, lógico, o Estado precisa retornar para o centro. Porque ele é um grande impulsionador da economia, ele é a alavanca que move. E aí, lógico, a iniciativa privada, ela vem onde tem um ambiente favorável. Claro. A gente percebe que o centro está sendo revitalizado de cima para baixo, tem um largo ali da São Sebastião, Sim. que é um case positivo. É legal, muito Aquilo bom. ali, se Espetáculo. você perceber, o ticket médio hoje, ele é até mais caro que do Vieira Alves, o ticket médio. Aquilo ali é um case de sucesso. A gente tem a Rua Ferreira Pena. Muito português ali, hein, Bruno? Olha aí, eu tenho que falar da minha descendência, que eu sou neto de português. Bolho de bacalhau. Isso, a comunidade portuguesa está fazendo ali um bom trabalho. O Luta Esporte Clube também fica ali na esquina. A gente tem a Rua Ferreira Pena, que você lembra, era uma rua fechada, abandonada. Hoje já não é mais. Virou um point, eu digo até instagramável, né, de diversos casarões, da nossa arquitetura que é muito rica, que aí traz também as tradições portuguesas, que está trazendo de volta aquela movimentação à noite, não tem mais aquela sensação. Nós temos o Mirante. O Mirante também é outro atraindo, que é um tá point, point. O ticket também é high ticket, o Mirante, você sabe disso. E agora a gente vê o quê? Tem a questão dos nossos portos ali, da Manaus Moderna, que a gente já está falando, que está saindo, então aquilo ali vai melhorar aquela estrutura, tá? E queira ou não queira, o nosso centro, ele é a porta de embarque e desembarque para os nossos municípios, que os nossos rios são as nossas estradas, né? Isso também traz um fluxo. E a gente vem com a revitalização agora, que a gente chama no quadrilátero, né? Guilherme Moreira, Marcílio Dias, naquele coração, Marechal Deodoro, então Bate-Palma, que eu acho que, de repente, quem não conhece, o Bate-Palma, Marechal Deodoro, ele já teve o metro quadrado mais caro do Brasil no período da Zona Franca. Então, o nosso centro ele tem história. E se o poder público trouxer isso de volta, de trazer órgãos estaduais, federais, municipais, eu vou citar um exemplo que diversos lojistas não concordam. E eu sou a voz dos lojistas. Muita gente questiona a saída do comando da Polícia Militar do centro. Você sabe que a gente tem um museu. Isso a gente já discutiu muito até em campanha. É preciso ter ali uma unidade da Polícia Militar, né, no centro da cidade. Isso aí eu acho que é fato, né? Porque aquele batalhão, quando o comando era ali, tinha ali um respaldo nisso daí. Dava uma sensação de segurança maior, né? Virou um museu, tudo bem, mas é necessário. Menezes, a segurança ela é engraçado, né? Você vê os números caindo, mas vê a sensação de segurança aumentando. Porque hoje a gente tem a questão dos diversos blogs, portais, então tudo que acontece você acaba lendo. É imediato. E lógico, reflete positiva, tem fatores positivos, mas também negativos. A gente acompanha os dados do centro e a gente vê que os números estão diminuindo, porém a sensação aumentando. O que você está falando é a sensação de lojistas e moradores, o retorno. Se eu não disser de todo o comando da Polícia Militar, ou o comando da região metropolitana, ou a CPA Sul, porque eu tenho a 24ª SICOM que está mais ali para o canto, no Jefferson Pérez. Mas quando eu trago ou o comando da região metropolitana, eu tenho um fluxo intenso de viaturas, de reuniões, e isso traz o quê? A sensação de segurança maior. Então, ótimo. Nós temos diversos imóveis que, lógico, não sei se atende na plenitude, mas eu acho que tem que ter um esforço para esse retorno. Muito bom. Bem, presidente, nós estamos chegando já quase no final do nosso programa, e eu queria lhe fazer uma pergunta aqui, antes de o senhor deixar a sua mensagem final, de até um tema que eu desconhecia, né? E eu queria que o senhor colocasse isso de uma maneira breve e sucinta para o pessoal. Eu queria que o senhor falasse sobre essa taxa da pouca água. Vamos falar de um pouco de logística, porque agora o calor está intenso, o rio vai baixando, isso tem influência no comércio, na nossa logística, e isso afeta, claro, o comércio.
Explica aí para o nosso público, né, o que é essa taxa da pouca água, os avanços, as conquistas que o senhor teve de uma maneira sucinta, antes de o senhor deixar a sua mensagem final, por gentileza. Perfeito, Menezes. Valeu. Nós colocamos esse pleito ano passado, ele não teve grandes avanços. Esse ano colocamos novamente o pleito, tá? O deputado federal Paulo Dernei Avelino acatou o pleito da taxa da pouca água. Tivemos uma reunião em Brasília com o diretor da ANTAQ. E o que é a taxa da pouca água? Pronto. O que é? Os navios não podem sair carregados, porque a gente tem uma vazante. Tá? Sim. Então, vai acontecer agora, que vai daqui a poucos meses. Correto. Então, ele tem que sair com um calado maior, para quando chegar no período, ele vir. Porém, a gente sabe que o comércio ele é igual, o custo operacional é o mesmo. É o mesmo. Então, tem uma taxa da pouca água, que a um período anterior da pandemia era de 350 a 500 dólares. Esse ano passado foi 5 mil dólares, mas tivemos uma estiagem severa. Esse ano os números não estão tão severos, tanto é que não foi anunciado ainda pela Defesa Civil nenhum ponto nessa questão. Porém, está de 1.000 dólares a 2.000 dólares. E qual é o nosso pleito na ANTAQ? De que forma é feito esse custo? Como ele é composto, a composição dele. A composição. O diretor da ANTAQ fez um acordão, notificou os armadores internacionais que ele quer entender de que forma, porque a ANTAQ é o órgão regulador, e ele quer entender de que forma isso está sendo feito. Ele quer ver planilha, ele quer ver custo, ele quer entender para saber que, olha, o pleito é válido, o comércio está aqui, o pleito não está com esses valores, pode ser reajustado. Então, o papel do comércio é tentar entender por quê? Porque isso se reflete aonde? Diretamente no custo de produtos e serviços. Sim. E quem é que paga a conta? Nós. Todos nós como população. Sim. E o papel da associação comercial é esse, defender os interesses dos seus associados, comércio, que vai se refletir também num ambiente de negócio melhor. Porque você sabe que o dinheiro, ele é o mesmo. No período da pouca água, o salário não aumenta. Aí o poder de compra diminui. Eu tenho menos arrecadação, eu tenho menos circulação de mercadorias. E esse foi o pleito que a gente fez em Brasília. E avançou muito bem. Nós tivemos uma excelente reunião. Na quarta-feira foi aprovada também uma audiência pública na comissão econômica. Tá? Então, vai ter outras discussões. Muito bom. Presidente, primeiramente, agradecer mais uma vez o seu precioso tempo de estar aqui esclarecendo esses assuntos tão importantes, né, para a sociedade manauara, para o nosso Estado e trazendo essas informações que são relevantes para o seu bolso, porque tudo isso aqui influencia o seu bolso positivo e negativamente. Negativamente, correto. E nós já praticamente terminamos o programa, mas eu queria que o senhor deixasse a sua mensagem final aos associados e também ao povo do nosso Estado. Está com o senhor as suas considerações finais. Menezes, é uma grande satisfação estar aqui com você. Tá? Eu fico muito feliz de convidar a Associação Comercial. Eu estou como 58º presidente da entidade. Como nós falamos aqui, o papel da entidade é defender os interesses dos seus associados, que também se reflete da população, porque um ambiente de negócio favorável melhora a economia. E lógico, eu estou dando continuidade ao legado de uma instituição que tem 154 anos. Estou dando a minha contribuição e também estou à sua disposição. Muito obrigado. Obrigado. Pessoal, muito obrigado a você pela sua audiência. Agradecer a presença do presidente da ACA, Bruno Loureiro, que trouxe informações para nós relevantes aqui no Conexão Menezes. A gente fala, discute, aborda temas de relevância para o futuro do nosso Estado. Esteja conosco, nos acompanhe nas mídias sociais e muito obrigado pela sua audiência. E estamos conectados, Bruno, que Deus te abençoe, sucesso à frente da ACA e conta conosco. Abraço, Selva.